Herbal Remédios para o Mieloma Múltiplo. O mieloma múltiplo, o nome evoca imagens de uma doença temida, mas não perca a esperança. Mieloma múltiplo pode ser incurável, mas os sintomas são altamente tratáveis. A doença resulta de doença maligna das células do plasma, um tipo de células brancas do sangue. Devido à doença maligna das células do plasma irem multiplicando a taxas anormais e invade a medula óssea. Isto dificulta o processo normal de formação de sangue. Os sintomas mais comuns de mieloma múltiplo são lesões ósseas, dor óssea e anemia. Em casos crônicos também pode haver insuficiência renal. Não pode ser curada da doença, mas os sintomas podem ser aliviados. Existem medicamentos que podem ajudar a superar os sintomas. O mieloma múltiplo é um câncer que se forma em um tipo de glóbulo branco chamado de célula de plasma. As células plasmáticas ajudam-lo a combater infecções, fazendo anticorpos que reconhecem e germes de ataque. O mieloma múltiplo faz com que as células cancerosas se acumular na medula óssea, em que desviam as células de sangue saudáveis. Em vez de produzir anticorpos votos, as células cancerosas produzem proteínas anormais que podem causar problemas renais. O tratamento para o mieloma múltiplo não é sempre necessário. Se você não está experimentando sinais e sintomas, você não pode exigir tratamento. Se os sinais e os sintomas se desenvolvem, uma série de tratamentos pode ajudar a controlar o mieloma múltiplo. Os sintomas. Sinais e sintomas de mieloma múltiplo pode variar. No início da doença, pode não haver nenhuma. Quando ocorrem sinais e sintomas, que podem incluir dor nos ossos, especialmente na coluna ou no peito, náusea, constipação, perda de apetite, confusão mental ou confusão, fadiga, infecções frequentes, perda de peso, fraqueza ou dormência nas pernas, sede excessiva. Causas. Não está claro o que faz com mieloma. Os médicos sabem que mieloma começa com uma célula de plasma anormais em sua medula óssea, tecido mácio, produtoras de sangue que preenche o centro da maioria de seus ossos. A célula anormal multiplica-se rapidamente. Porque as células cancerosas não amadurecem e morrem como as células normais, eles acumulam, acabou sobrecarregando a produção de células saudáveis. Na medula óssea, as células de mieloma dividem em glóbulos brancos saudáveis e as células vermelhas do sangue, levando a fadiga e uma incapacidade para combater infecções. As células de mieloma continuam a tentar produzir anticorpos, como células plasmáticas saudáveis fazer, mas as células de mieloma produzir anticorpos anormais que o corpo não pode usar. Em vez disso, os anticorpos monoclonais anormais, proteínas, ou proteínas M, acumular-se no corpo e causar problemas, tais como danos aos rins. Uma conexão com o MGUS. O mieloma múltiplo quase sempre começa como uma condição relativamente benigna chamada gamopatia monoclonal de significado indeterminado, MGUS. Nos Estados Unidos, cerca de 3% das pessoas com mais de 50 anos de idade têm MGUS. A cada ano, cerca de 1% das pessoas com MGUS desenvolver mieloma múltiplo ou um cancro relacionado. MGUS, como o mieloma múltiplo, é marcada pela presença de proteínas M, produzidos por células de plasma anormais, no seu sangue. No entanto, em MGUS, os níveis de proteínas M são mais baixos e sem danos para o organismo ocorre. Fatores de risco. Os fatores que podem aumentar o risco de mieloma múltiplo incluem o aumento da idade. Seu risco de vários aumentos de mieloma como vossa idade, com a maioria das pessoas diagnosticadas em seus meados dos anos 60. O sexo masculino. Os homens são mais propensos a desenvolver a doença do que as mulheres. Raça negra. Os negros têm 2 vezes mais probabilidade de desenvolver mieloma múltiplo como são brancos.
Cada ano 1% das pessoas com GUS nos Estados Unidos desenvolvem mieloma múltiplo. Complicações. Complicações do mieloma múltiplo incluem infecções frequentes. As células de mieloma inibem a capacidade do organismo de combater infecções. Problemas ósseos. O mieloma múltiplo também podem afetar os ossos, levando a dor óssea, enfraquecimento dos ossos e ossos quebrados. Função renal reduzida. O mieloma múltiplo pode causar problemas com a função renal, incluindo a insuficiência renal. Maior nível de cálcio no sangue relacionadas com ossos. A erosão pode interferir com a capacidade dos rins de filtrar os resíduos do seu sangue. As proteínas produzidas pelas células de mieloma podem causar problemas semelhantes. Baixa contagem de glóbulos vermelhos, anemia. Como as células de mieloma são em células sanguíneas normais, mieloma múltiplo também pode causar anemia e outros problemas de sangue. No entanto, você pode evitar estas drogas tóxicas e ainda tratamento do mieloma múltiplo. Há uma grande quantidade de ervas que podem trabalhar de forma tão eficaz como drogas. Você também pode tomar estes medicamentos juntamente com drogas. Vejamos algumas das ervas úteis para o mieloma múltiplo. Herbal remédios para o mieloma múltiplo. Caine. Em experimentos científicos, tem sido visto que capsaicin presente na pimenta caine inibe o aparecimento de mieloma múltiplo. Ela também ajuda os medicamentos predominantes contra o mieloma múltiplo para combater a doença melhor. Você pode tomar pimenta caine regularmente com a sua refeição e café da manhã. Isso ajudará os medicamentos prescritos para combater a ameaça. Tunderofcoldvine. Celestrola, um constituinte do trovão de Deus videira, foi extraído de sua raiz e aplicado em pacientes que sofrem de mieloma múltiplo. Foi visto que se impede a formação de células de mieloma múltiplo. Além disso, algumas dessas células eram imunes a alguns habituais múltiplas drogas mieloma tais como bortezomib. Não só isso, tem-se verificado que este extrato foi melhorada a eficácia de certos fármacos, tais como a talidomida. Então, tome extractos desta erva regularmente para lutar contra o mieloma múltiplo. Cúrcuma. Cúrcuma contém curcumina que foi encontrada para ter uma ação sensibilizante em múltiplos tumores de mieloma sobre os agentes de quimioterapia predominantes contra o mieloma múltiplo, tais como o paclitaxel. Você pode tomar açafrão com as suas refeições. Você também pode tomar açafrão em pó, juntamente com um pouco de mel para adoçá-lo. Com o uso regular, você verá que a gravidade dos sintomas vieram para baixo. Astrágalo. No mieloma múltiplo, 1% das células brancas do sangue são afligidos com cancro. Esta ataca as células brancas do sangue normais e saudáveis também. Foi visto que o astrágalo ajuda a restaurar a contagem normal de células brancas do sangue. Então, tome extratos astrágalo todos os dias. Ginseng. Verificou-se que esta erva diminui a ação de lentinano, uma droga que ativa as células assassinas naturais. Isto leva a um aumento de células assassinas sobre as células malignas. Ginseng também estimula a produção de células B. Você pode tomar extrato de ginseng, mesmo se você não está levando lentina. Você precisa misturá-lo em 1/4 copo de água. Goldenseal e Chinacea. Goldenseal é um agente antibacteriano e a Chinacea é um estimulante do sistema imunitário. Você precisa ambas as ervas para combater qualquer infecção provável que você é suscetível a infecções durante este tempo. Então, tome extratos de ambas as ervas regularmente para combater infecções. Se você tiver quaisquer sinais ou sintomas que você se preocupe, faça uma consulta com seu médico. Se você é diagnosticado com mieloma múltiplo,
você provavelmente vai ser encaminhado para um médico que se especializa no tratamento de distúrbios sangue e medula óssea, hematologista, ou um médico especializado no tratamento do cancro, oncologista. Porque nomeações pode ser breve e porque muitas vezes há um lote de terreno para cobrir, é uma boa ideia para estar bem preparado. Aqui estão algumas informações para ajudá-lo a se preparar e saber o que esperar do seu médico. Nota sintomas que você está experimentando. Se você já teve sinais e sintomas de doença ou simplesmente não estão se sentindo bem, anote os detalhes antes de sua nomeação. Seu médico também vai querer saber quando você notado pela primeira vez estes sintomas e se eles mudaram ao longo do tempo. Liste outras condições médicas. O seu médico será especialmente interessado em saber se você foi diagnosticado com quaisquer outros distúrbios de plasma. Faça uma lista dos seus medicamentos. Incluir qualquer prescrição ou ver até conter medicamentos que você está tomando, assim como todas as vitaminas, suplementos e remédios à base de plantas. Tome um membro da família ou amigo junto. Às vezes pode ser difícil lembrar de todas as informações fornecidas durante uma consulta. Alguém que acompanha você pode lembrar de algo que você perdeu ou esqueceu. Testes e diagnóstico. Em alguns casos, o médico pode detectar o mieloma múltiplo acidentalmente quando passam por um exame de sangue para alguma outra condição. Em outros casos, o médico pode suspeitar de mieloma múltiplo com base em seus sinais e sintomas. Testes e procedimentos utilizados para diagnosticar o mieloma múltiplo incluem exames de sangue. A análise laboratorial do sangue pode revelar as proteínas M produzidas por células de mieloma. Outra proteína anormal produzida por células de mieloma, chamada beta-2 microglobulina, pode ser detectado no sangue e dar suas pistas médicas sobre a agressividade do seu mieloma. Além disso, exames de sangue para examinar a sua função renal, contagens de células de sangue, os níveis de cálcio e níveis de ácido úrico pode dar suas pistas médicas sobre o seu diagnóstico. Testes de urina. Análise de sua urina pode mostrar proteínas M, que são referidos como proteínas de Benz-Jones quando eles são detectados na urina. Exame da sua medula óssea. O seu médico pode remover uma amostra de medula óssea para análise laboratorial. A amostra é coletada com uma longa agulha inserida em um osso, aspiração da medula óssea e biópsia. No laboratório, a amostra é examinada para células de mieloma. Exames especializados, como a hibridização fluorescente in situ, FIS, pode analisar células de mieloma para entender suas anormalidades cromossómicas. Os testes também são feitos para medir a velocidade à qual as células de mieloma são em divisão. Os exames de imagem. Os exames de imagem podem ser recomendados para detectar problemas ósseos associados com mieloma múltiplo. Os testes podem incluir raios-X, ressonância magnética, tomografia computadorizada ou a tomografia por emissão de positrões, PET. Atribuir um palco e uma categoria de risco. Se os testes indicam que você tem um mieloma múltiplo, o seu médico irá utilizar as informações recolhidas a partir de testes de diagnóstico para classificar a sua doença como fase 1, fase 2 ou fase 3. Fase 1 indica uma doença menos agressiva e estágio 3 indica uma doença agressiva que pode afetar um osso, rins e outros órgãos. Seu mieloma múltiplo podem também ser atribuído a uma categoria de risco, o que indica a agressividade de sua doença. Seu estágio mieloma múltiplo e categoria de risco ajudar o médico a compreender o seu prognóstico e suas opções de tratamento. Tratamentos para o mieloma. Embora não há nenhuma cura para o mieloma múltiplo, com bons resultados no tratamento geralmente você pode voltar à atividade quase normal. Opções de tratamento padrão incluem terapia-alvo. Tratamento medicamentoso-alvo se concentra em anormalidades específicas dentro das células cancerígenas que lhes permitem sobreviver.
bloquear a ação de uma substância em células de mieloma, que decompõe as proteínas. Esta ação faz com que as células do mieloma para morrer. Ambos os medicamentos são administrados através de uma veia do seu braço. A terapia biológica. Drogas. Terapia biológica. Usar o sistema imunológico do corpo para combater as células do mieloma. As células do sistema imunitário que identificam e células cancerosas ataque. Estes medicamentos são tomadas em forma de pílula. Quimioterapia. As drogas da quimioterapia matar as células de crescimento rápido, incluindo células de mieloma. As drogas da quimioterapia pode ser dada através de uma veia em seu braço ou tomado em forma de pílula. Altas doses de quimioterapia. Drogas são usadas antes de um transplante de células estaminais. Corticosteroides. Corticosteroides, como a prednisona e a desametasona, a regular o sistema imunitário para controlar a inflamação no corpo. Eles também são ativos contra células de mieloma. Corticosteroides pode ser tomado em forma de pílula ou administrado através de uma veia do seu braço. Transplante de células estaminais. Um transplante de células estaminais é um procedimento para substituir a medula óssea doente por medula óssea saudável. Antes de um transplante de células tronco formadoras de sangue são coletadas de seu sangue. Em seguida, recebe altas doses de quimioterapia para destruir a medula óssea doente. Em seguida, as células tronco são infundidas em seu corpo, onde eles viajam para os seus ossos e começar a reconstruir a sua medula óssea. Terapia de radiação. Este tratamento utiliza feixes de energia, como raios-x, que danificam as células do mieloma e parar o seu crescimento. A radioterapia pode ser usada para encolher rapidamente as células de mieloma numa área específica, por exemplo, quando um conjunto de células de plasma anormais formar um tumor, plasmacitoma, que está causando dor ou destruir um osso. Tratamento de complicações. Porque o mieloma múltiplo pode causar uma série de complicações, você também pode precisar de tratamento para essas condições específicas. Por exemplo, dor óssea. Medicamentos para a dor, radioterapia e cirurgia pode ajudar a dor óssea controle. Complicações renais. Pessoas com danos renais graves podem necessitar de diálise. Infecções. Seu médico pode recomendar certas vacinas para prevenir infecções, tais como a gripe e pneumonia. Perda óssea. O seu médico pode recomendar medicamentos denominados bifosfonatos, como pamidronato, ardia, ou ácido zoledrônico, zometa, para ajudar a prevenir a perda óssea. Anemia. Se você tem anemia persistente, o médico pode recomendar medicamentos para aumentar sua contagem de células vermelhas do sangue. Sem medicinas alternativas têm sido encontrados para o tratamento de mieloma múltiplo. Mas a medicina alternativa pode ajudá-lo a lidar com os efeitos colaterais do mieloma e tratamento do mieloma. Converse com seu médico sobre as suas opções, tais como acupuntura, aromaterapia, massagem, meditação. As técnicas de relaxamento.